Bom dia, queridos. Mais uma manhã abençoada aqui pelo Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui mais uma vez. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos esperar aí o pessoal entrar. Tem tempo que a gente não faz live, né? Desde o ano passado nós temos uma parada, mas entendemos que é o momento de voltarmos. Glória a Deus. Bom dia, querida. Bom dia. Então, nós estamos voltando aí a fazer nossas lives nessa manhã de sexta-feira com o tema Vida de Faz de Conta. Bom dia, querida. Glória a Deus por sua vida. Deus colocou esse tema no meu coração a madrugada retrasada. Amém. E é um tema tão espinhoso para esse tempo. Sinceramente, eu não sei quem precisa ouvir isso, mas talvez você que está ouvindo possa usar isso para essa argumentação que Deus gerou no meu coração para falar sobre esse tema, sobre identidade sexual, para falar com seus jovens, falar com os jovens que você lidera na sua casa, na sua igreja, porque é um tema bem difícil, né? Falar sobre identidade sexual. Mas o Senhor colocou realmente esse tema no meu coração, muito forte, trouxe toda uma argumentação. Eu fui escrevendo e entendi que era pra gente voltar às lives. Eu parei, né, desde o ano passado, que a gente não faz, né, no final do ano passado, mas estamos aqui novamente para compartilhar, né, esse tempo aqui de partilha, de dividir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, colocado nas nossas mãos, usando essa ferramenta tão bacana, né, que é a rede social, para a gente estar alcançando, né, outros irmãos com aquilo que Deus tem nos dado. Bom dia, pastora Zélia, a paz, que bom estar aqui com você. Estou com muita saudade de vocês todos aí de Heliópolis, né, e vamos falar sobre esse tema hoje, né. Pastora Zélia, que é psicóloga, né, vai poder de repente dar uma contribuição aí também pra gente, porque é um tema difícil, né, difícil. No final eu quero terminar com um trechinho do Salmo 139 pra gente encerrar. Bom dia, pastora. E vamos lá, eu não quero demorar muito. Depois quem tiver que ver, vai ver. Deixa eu apertar aqui pro meu marido entrar rapidinho, né? E quem tiver que ver, vai ver. Eu acredito que Deus não faz nada à toa, Deus não faz nada em vão. Colocou isso no meu coração. Eu já disse que, assim, rede social é um desafio, né? Porque a gente precisa estar o tempo todo criando conteúdo, mas eu não tenho realmente muita paciência para isso, não. E eu venho aqui quando Deus me dá alguma coisa, né, para dividir. E há 2 noites atrás, na madrugada, eu não conseguia dormir, Deus começou a falar isso aqui comigo. E eu entendi claramente que era para eu compartilhar isso aqui, né, nessa live. Então, vamos retornar às nossas lives. As lives agora vão mudar de dia. A gente fazia sempre às quartas-feiras, às 9, vamos mudar, agora vai ser sempre às sextas, né? Porque você que tem papai e mamãe, né, sogrinho, sogrinha, sabe que eles exigem de nós. E agora toda quarta-feira de manhã eu tenho compromisso com meu pai, né? Eu tenho que cuidar uma assistência aqui para ele. E por conta disso mudamos nosso dia. Agora vamos nos encontrar aqui às sextas-feiras, às 9 da manhã. E que já quero deixar para vocês aqui que a partir da semana que vem nós vamos falar sobre maturidade espiritual. Vamos começar uma série. Eu ainda não sei quantas lives, porque Deus gerou isso no meu coração aqui. Enquanto eu esperava para abrir, esperava o horário, o Senhor falou no meu coração para falar sobre maturidade espiritual.
E eu acho que tem tudo muito a ver, né? Porque o tempo que nós estamos vivendo, principalmente na nossa nação, né? Quem não tiver maturidade espiritual para suportar, né, o que está já se desenhando, todo esse cenário, né, de perseguição, de censura, né, e tudo isso, o cristão que não tiver maduro espiritualmente tem uma chance muito grande de fracassar aí nessa carreira, né? Porque quando o ambiente é fácil, ok, mas quando o ambiente não é fácil, a gente precisa realmente ser varão maduro, né? A gente precisa ser um crente aprovado, porque senão a gente fracassa. Então, a partir da semana que vem, vamos falar sobre maturidade espiritual. Vamos fazer uma série, ainda não sei de quantas lives, né? Mas para que a gente possa, eu quero dividir com vocês. Eu escrevi um livro há alguns anos atrás e publiquei em 2017 esse aqui, A Escada do Pai Nosso. Infelizmente eu não tenho mais muitas unidades dele, mas nesse livro eu falo sobre maturidade espiritual, sobre os 7 degraus, né, que nós temos que ir subindo, né, para alcançar um nível de maturidade espiritual que nos dê segurança, né, para permanecer em Cristo em qualquer circunstância e finalmente cumprir o nosso propósito, cumprir a chamada de Deus para a nossa vida, descobrir qual é essa chamada, né? Então a gente vai falar sobre isso semana que vem. Mas vamos entrar aí no nosso tema sobre identidade sexual, uma vida de faz de conta, né? E tem sido muito desafiador lidar com os nossos jovens nesse tempo em que as pessoas, de uma maneira geral, elas são levadas, principalmente os jovens, né? Levados a acreditar que você não é o que você é o que você quer ser, né? Você é o que você gostaria de ser, né? Então a realidade perdeu completamente a importância. E hoje em dia o que é real não é o que é verdadeiro. O verdadeiro é aquilo que eu imagino, é aquilo que eu sonho, é aquilo que eu fantasio na minha cabeça, se torna realidade, né? É lógico que não, mas é como as pessoas são levadas a acreditar que aquilo que ela fantasia na cabeça dela é a realidade, né? Então, hoje, o tempo que nós estamos vivendo hoje é muito desafiador, porque é uma coisa impressionante como que uma mentira tão óbvia, as pessoas acreditam como se fosse uma realidade, como se fosse verdade, né? E é uma mentira óbvia, não é uma mentira disfarçada, não é uma mentira ali bem trabalhada, não. É uma mentira óbvia, qualquer um vê, até uma criança vê. Contudo, as pessoas negam essa realidade de forma obstinada, né? E acreditam de forma também obstinada numa mentira. E as pessoas não só têm sido levadas, mas se deixam levar, né? Porque a gente pensa assim, mas essa mídia, os influenciadores, as pessoas que são formadores, né, de opinião, têm culpa, porque levam as pessoas... Bom dia, Sheila, paz, pastora. Né? As pessoas são levadas a acreditar, mas não é só isso. As pessoas se deixam levar também, porque, como eu estou dizendo, é uma mentira óbvia, é uma obviedade, não é uma coisa... Bom dia, querida. Não é uma coisa, uma mentira trabalhada, uma mentira, né, ali cheia de sofisticação. Não, é uma mentira óbvia, né? E bom dia, Eliane. Contudo, ainda que sendo uma mentira óbvia, as pessoas decidem e escolhem acreditar nela. E eu tô falando de quê? Dessa nova identidade, né? Que não é mais a identidade sexual, mas a identidade de gênero. Então, eu sou mulher, nasci mulher, mas eu não gosto de ser mulher. Eu não me vejo como mulher, eu me vejo como homem, então, logo, eu sou um homem.
né? Ainda que o espelho me prove o contrário, não importa a realidade é aquela que eu quero que seja a realidade, né? Então é uma mentira óbvia, mas que eu nego, né? A pessoa nega frontalmente, né? E passa a viver uma vida de faz de conta, né? O faz de conta é uma coisa bem infantil, né? Eu lembro que a gente falava assim, faz de conta que eu sou isso, que eu sou aquilo, quando a gente ia brincar, quando a gente era criança. A gente criava uma vida de faz de conta ali para brincar. Hoje em dia as pessoas criam uma vida de faz de conta para viver a sua realidade do dia a dia, para viver como adultos nesse mundo. É uma coisa fantástica. Eu, sinceramente, eu acho muito interessante essa capacidade que o ser humano tem do auto-engano, né? De se auto-enganar, né? É uma coisa fantástica, né? E muito perigosa também. Então, construir uma vida sobre uma mentira, é disso que se trata, né? A vida de faz de conta é você construir a sua vida sobre uma mentira, né? Sobre uma mentira, sobre um engano, né? E o pior, as pessoas são levadas a acreditar que essa é a receita para a felicidade. Então, se você quer ser feliz, se você quer ser realizado, se você quer ser uma pessoa contente e realizada, você precisa se aceitar não como você é, mas como você gostaria de ser. Você tem que se aceitar como você sonha na sua mente que você é, como você imagina que você é, como você se sente, né? Então, não como você é. Eles dizem assim, não, temos que aceitar as pessoas como elas são. Exato, concordo totalmente com isso. Então, se você nasceu homem, você é homem. Eu preciso aceitar você como homem. Se você nasceu mulher, então você é mulher e eu preciso aceitar você como você é, né? E você também precisa se aceitar como você é. Mas não, na verdade, hoje, o que nós somos pressionados a fazer diariamente é aceitar as pessoas não como elas são de fato, mas como elas dizem ser, como elas sentem que são, né? Como elas imaginam na mente delas. Então, a realidade é negada, né? E passa-se então a viver uma vida de faz de conta que eu sou um homem. E a pessoa passa a viver em função disso mesmo e constrói a vida em cima dessa mentira, né? Não admira, né? Eu fui fazer uma pesquisa rápida e se você pode fazer também, dá um Google rapidinho, você vai ver que as taxas, gente, de suicídio, de pensamento suicida entre a população trans bate os 50%. Ou seja, a cada 100 pessoas trans, 50 estão pensando nesse momento em se matar, em dar cabo da própria vida. 50%, gente, é muita gente, né? Então, veja, por que será? Aí as justificativas, porque eles sofrem muita perseguição, eles sofrem muito bullying, eles sofrem isso. Gente, é lógico que não é isso. Porque bullying todo mundo sofre, né? Perseguição todo mundo sofre, né? Então, não existe isso. Tudo bem, pode haver, sim, um bullying ali, tudo bem. Só que isso, o negro também sofre, né? O deficiente também sofre. Todo mundo sofre, gente, por alguma razão, né? Então, 50% dessa população está pensando nesse momento em dar cabo da própria vida. Por quê? Porque é uma vida de faz de conta. É uma vida que eu construo em cima da mentira. E é lógico que essa é a receita para a infelicidade, né? Então, eu assisti uma série recentemente sobre uma jovem americana, jovem mesmo, se não me engano, ela tinha 19 anos, e ela foi assim, a mulher mais poderosa lá do Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, que é aquela região ali que tem as grandes big techs, né? Aquelas empresas de tecnologia, e ela abre uma empresa de tecnologia com a promessa de realizar vários exames, né? Exames de sangue
né, com uma gota de sangue. Então, furou o dedinho, pega uma gotinha de sangue e ali você teria vários exames de sangue feitos. Então, ela ia trazer muita qualidade de vida para as pessoas, para aquelas pessoas que passam mal quando tira sangue e tal. E essa série foi muito interessante ver, porque é uma série baseada num caso verídico, né, real. E aquela jovem, ela não criou nada. A máquina que ela dizia que inventou para fazer aquilo era uma mentira. Ela nunca, a equipe dela nunca conseguiu criar essa máquina que fazia esses exames. Mas ela acreditava que ela estava fazendo uma grande contribuição para a humanidade, né? E ela conseguiu convencer várias pessoas muito ricas a investirem, a colocarem dinheiro na empresa dela, porque ela acreditava tanto que levava outras pessoas a acreditar também, né? Então, veja a capacidade do ser humano de acreditar numa mentira. Mas aí o que aconteceu? O que aconteceu é que depois de alguns anos, ela conseguiu manter isso por alguns anos, ela foi capa de várias revistas como uma mulher poderosíssima, né? Super jovem e que conseguiu ser um sucesso, um fenômeno, né? Na área da biotecnologia, até que a casa caiu, até que a mentira apareceu. A realidade se impõe, né? Por mais que você construa a sua vida sobre uma mentira, uma hora a realidade se impõe, né? E hoje ela foi condenada aí, não sei quantos anos de prisão, porque fez da sua vida uma fraude. Ela era uma fraude, né? Ela vendia uma imagem falsa, ela vendia um sonho irreal. E é disso que se trata, quando a mídia, quando os influenciadores, os formadores de opinião dizem para os nossos jovens, olha, você pode ser o que você quiser. Isso é uma mentira e nós precisamos alertar nossos filhos e nossos jovens quanto a isso. Porque de uma forma que eu sinceramente não consigo compreender, as pessoas acreditam nisso, que elas vão construir a vida sobre uma mentira e serão felizes e realizadas, né? Então, por exemplo, eu quero acreditar, né? Eu tenho olhos castanhos, né? Nasci com olhos castanhos, adoraria ter olhos verdes, olhos azuis, mas não tem. Mas eu não gosto dessa realidade. Eu quero ter olhos azuis, porque eu não gosto de ter olhos castanhos. Aí eu vou lá e compro uma lente de contato azul. Ok, eu boto a lente de contato azul e agora para todo mundo que me conhece eu tenho olhos azuis. Até quando? Até a hora de eu ir dormir, que eu tenho que tirar a lente do olho para dormir, né? Porque quem usa lente de contato não pode dormir com a lente de contato. E aí quando eu tiro a lente de contato, olha lá o olho castanho de novo, né? Não tem como eu esconder, não tem como eu me convencer de que os meus olhos são azuis, se eles não são, nunca serão, né? Azuis, sempre serão castanhos, ainda que eu use a maquiagem, ainda que eu use o disfarce, ainda que eu use a fantasia, né? Porque essas pessoas que são mulheres e se vestem como homem, vivem como homem, tomam um monte de hormônio para se parecer homem. Elas são mulheres, gente, isso é fantasia. Elas estão fantasiadas, elas estão maquiadas, né? E se enganando, porque a realidade se impõe. A realidade se impõe. Ontem eu vi um videozinho, uma mulher aqui no Brasil defendendo numa sessão, não sei do que era aquilo ali, né? Uma reunião lá, uma sessão parecia de políticos e tal, e ela dizendo que a maioria das mulheres podem engravidar e também as mulheres trans. Eu falei, gente, aí as pessoas ficam assim, o quê? Como? Né? O que é uma mulher trans? É um homem. É um homem. Como que um homem vai poder engravidar só porque ele quer? Só porque ele colocou na cabeça dele, acreditou no sonho, acreditou na ilusão, então agora ele pode engravidar, gente? A que ponto nós estamos chegando? E nós precisamos ter argumentação para trabalhar com os nossos jovens, em casa, na igreja, porque isso é loucura coletiva, né? Isso é loucura coletiva. Então,
A gente precisa dizer para os nossos jovens, sim, você precisa se aceitar como você é, não como você gostaria de ser. A realidade é fácil? Não, não é fácil. Eu tenho uma mãe com Alzheimer, acamada, é uma realidade horrível. Eu gostaria muito de poder mudar essa realidade, mas eu não posso, eu tenho que lidar com ela diariamente, né? Eu tenho que lidar com o fato de que a minha mãe está morta em vida. Eu preciso lidar com isso todos os dias. Eu perdi a minha mãe, mesmo tendo que cuidar dela, né? Então, é uma realidade muito dura, mas é a vida. Então a pessoa diz assim, não, mas eu não gosto de ser homem, eu não gosto de ser mulher. Eu compreendo isso, eu sou capaz de compreender isso. Eu entendo o sofrimento dessa pessoa. Mas se eu a amo, eu preciso dizer para ela, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, você precisa se aceitar como você é. Não é construindo uma vida sobre uma mentira, sobre um engano, que você vai ser feliz, que você vai conseguir encontrar um caminho de saúde. Porque o que isso faz, gente, é destruir a saúde emocional, a saúde física e a saúde espiritual das pessoas. As pessoas estão sendo destruídas, né? E o diabo não precisa mais nem fazer força para enganar. Ele lança uma mentira descarada e as pessoas absorvem como se fosse verdade, né? Então, nós precisamos ajudar nossos jovens, mostrando para eles que somente uma vida edificada sobre a verdade é uma vida em que você tem paz, né? Não é uma vida em que você não sofre, é uma vida em que você tem paz, em que você tem equilíbrio, em que você deita a cabeça no travesseiro e dorme. Imagina você todos os dias ter que se olhar no espelho e saber que você é uma fraude, que você é uma mentira, que a sua vida é uma mentira. Ainda nessa série, essa jovem, quando tinha que falar para a câmera, se olhar no espelho, ela tinha muita dificuldade. Por quê? Porque não consegue, no fundo. Por mais que você consiga enganar a sua mente, o seu intelecto, o seu ser interior sabe a verdade, né? Sabe a verdade. E você não consegue lidar com isso. Então, precisamos ajudar essas pessoas, né, que estão sendo levadas a acreditar que construir a vida sobre uma mentira é o que vai fazê-las felizes e realizadas, né? E isso é uma mentira. Então a pessoa, ela, em troca de uma suposta facilidade, vamos dizer assim, né? Porque isso é vender facilidade, né? Você não gosta de quem você é, então assuma o que você gostaria de ser. E problema resolvido. Não, o problema não está resolvido. Parece que resolveu, mas não resolveu, porque a realidade, ela permanece imutável. A realidade não se dobra às nossas vontades. A realidade é o que é, tá certo? Então a pessoa abre mão da sua real identidade sexual e abraça e assume uma realidade, uma identidade sexual falsa, mentirosa, enganosa, uma falsificação. E quando que uma vida edificada sobre a mentira vai poder trazer paz, vai poder trazer alegria verdadeira, né? Então a pessoa passa aquela maquiagem, passa aquela veste a fantasia, né? E passa a olhar no espelho e dizer... Ontem também eu vi um vídeo curto, um rapaz americano, jovem, negro, ele dizendo: eu sou um homem branco de 35 anos. E aí o entrevistador falava assim: mas você se vê assim? Não, eu sou um homem branco de 35 anos. Aí o repórter perguntou: mas por que você, né, entende que você é? Não, quando eu era pequeno eu sofria muito bullying na escola e tal. E eu falei: por que eu tenho que ser negro? Eu não tenho que ser negro, eu sou branco. Pronto, a partir daquele momento ele se tornou branco, gente. Ele se olha no espelho todo dia, vê uma pessoa negra
Mas aí ele nega essa realidade e ele diz para si mesmo: eu sou branco. O que é isso, gente? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Né? Então, essa loucura coletiva que está aí fora, eu não tenho intenção nenhuma de mudar o mundo, de mudar essa realidade. Lógico que a gente não vai mudar. Mas nós temos filhos para criar nesse mundo. Nós temos jovens para encaminhar nesse mundo. Nós temos a igreja do futuro para preparar nesse mundo. Então a gente precisa estar preparado para isso, a gente precisa se armar com a argumentação correta, né? Chegar para os nossos jovens e conversar com eles de forma muito honesta, né? Esses dias eu tive uma conversa muito honesta com meus filhos, com meu filho mais novo principalmente, sobre pornografia, né? Porque talvez a pessoa diga assim: não, eu não me sinto homem, eu não me sinto mulher, mas eu gosto de pessoas, eu tenho desejo sexual por pessoas do mesmo sexo que eu. Eu também entendo isso. É comum, né? É comum. Eu não digo normal, mas é comum na história da humanidade, desde que o mundo é mundo, desde a queda, que isso está aí presente na humanidade. Contudo, você continua tendo um problema. Você pode não ter o problema da identidade sexual falsificada, mas você tem um problema de imoralidade sexual, que é outro problema. E é outro problema também que arruína a saúde emocional, física e espiritual das pessoas, né? E é por isso que eu estava conversando com meu filho sobre pornografia. Eu estava falando para ele que a pornografia, ela causa no cérebro o mesmo dano que uma droga como a cocaína. Você tem noção? Eu estava vendo uma entrevista de um especialista aí, neuro, sei lá, ele falando, explicando como que funciona, né, o funcionamento ali do cérebro com relação à pornografia. Ele diz que esse estímulo, né, a pornografia, ela estimula o cérebro de tal maneira, liberando dopamina, que é um hormônio da alegria, né, o hormônio do prazer, e libera tanta dopamina, né, que a pessoa tem aquela sensação maravilhosa, né, de prazer. Só que isso é uma coisa absolutamente anormal para o cérebro, né? Então o cérebro ele começa a perceber que tem alguma coisa errada, aquele nível de dopamina está alto demais. Uma vez, duas vezes, tudo bem. Se aquilo fica contínuo, o cérebro entende que tem alguma coisa errada. Então se os neurônios, ele falou assim, imagina que o neurônio tem várias janelinhas, né? E aí o que acontece? Você libera aquela carga gigantesca de dopamina no cérebro, né? E o cérebro absorve aquilo tudo, você tem aquela explosão de prazer. Ai, que maravilha! Aí você vai de novo, você vai de novo, você vai de novo. Aí o cérebro começa a perceber, cara, tem alguma coisa errada aqui. É muita dopamina. Aí o que o cérebro começa a fazer? Começa a fechar as janelinhas. Pra quê? Pra proteger você, né? Que máquina fantástica, né, que Deus criou. Então, começa a fechar as janelinhas e começa a absorver menos dopamina. Para proteger, se autoproteger. E aí o que acontece? Acontece aquele efeito que toda pessoa viciada em droga vive, né? Aquela quantidade de droga passa a não ser mais o quê? Suficiente. Por quê? Porque você já não consegue ter o mesmo nível de prazer que tinha antes, no início. Por quê? Porque o seu cérebro está te protegendo. Então o cérebro está fazendo o seguinte, olha, eu não quero que você sinta tanto prazer assim para você largar isso aí, entendeu? Só que aí o efeito acaba sendo o contrário. Ao invés de você largar, você aumenta a dose. E é a mesma coisa que acontece com a pornografia, né? Com a pornografia você começa a aumentar a dose e aí a pornografia vai ficando cada vez mais bizarra, né? Aquela coisa nojenta, aquela coisa absurda. Por quê? Porque você precisa de níveis cada vez mais altos. Então você precisa conversar com o seu adolescente sobre isso.
Você precisa conversar com o seu jovem da igreja sobre isso. Você vai ficar viciado. E aí, qual é o problema de ser viciado em pornografia? O problema é que a pornografia, ela causa um prazer muito maior do que uma relação sexual normal. E aí o que acontece? Você é casado, viciado em pornografia, o seu casamento vai começar a sofrer. Por quê? Porque na pornografia você tem mais prazer do que na relação sexual com a sua esposa, com o seu marido, né? Então tudo isso vai trazendo o quê? Morte, destruição. Destruição, a saúde física, emocional, espiritual, a saúde da família, vai toda indo pro ralo. Então, o problema na vida, na área sexual, é uma coisa séria. E a gente precisa conversar com nossos jovens, com os nossos filhos sobre isso, né? É preciso ter um canal aberto ali para a gente conversar com eles, né? De forma muito franca, muito clara, com amor, com respeito, né? Se você tem um jovem aí na sua igreja ou amigos dos seus filhos que passam por essas lutas, porque são lutas, pessoas que são incentivadas constantemente a abraçarem uma identidade falsa, de ser o que não é. A criança entra na escola e aí tem um professor ali dizendo para ele ou para ela, você não é menino, ou você não é menina, ou você pode ser menino, ou você pode ser menina, basta você querer, né? O nível de confusão que isso traz, né, na mente das nossas crianças. É preciso que elas tenham um lugar seguro, é preciso que os nossos filhos tenham um lugar onde eles possam encontrar verdade, só a verdade, né, que vai trazer cura, libertação, né, como diz a palavra, conhecereis a verdade, né, e a verdade vos libertará, como Jesus nos ensinou. Então não é a verdade que liberta, é conhecer a verdade que liberta, né. Então a verdade, que é Cristo, ela precisa ser conhecida para que você experimente libertação. Então a gente precisa trazer Cristo para a vida dos nossos filhos por meio da palavra, né? Por meio da palavra, mas com uma argumentação muito contextualizada para esse tempo, né? E isso que eu estou falando aqui sobre construir a vida sobre uma mentira, viver uma vida de faz de conta que eu sou homem, faz de conta que eu sou mulher, né? E que tem destruído vidas sem conta e sem, como eu falei, o número de suicídios entre a população trans bate os 30%, gente, é uma taxa altíssima, né? Então, imagina isso, eu falo isso aqui, e aí em qualquer ambiente hoje, onde eu falar, que não seja igreja, né, até algumas igrejas também, é tido como discurso, não, 50% é a taxa de pessoas que têm pensamento suicida, tá? 30% é a taxa de pessoas que se matam mesmo, entendeu? Que tiram a própria vida. Chega aos 30%, é uma taxa muito alta, né? Então, o que a gente precisa? Se eu com esse discurso, olha, você está vivendo uma vida de faz de conta, você está construindo a sua vida sobre uma mentira, isso é a receita para a infelicidade, isso vai te destruir, é o discurso de ódio, né? Meu Deus, que mundo é esse que a gente está vivendo? Quando eu digo para a pessoa, você precisa construir a sua vida sobre a verdade, sobre a realidade. Eu sei que a realidade não é fácil. Eu sei que você precisa lidar com ela e sei que não é fácil. Você vai precisar de ajuda, né? Você vai precisar de pessoas que te acolham, que te deem toda uma, como se diz? Te acolham para que você possa suportar, né, a realidade, né? A realidade é o que? Eu sou mulher, mas quero ser homem. Ok, é uma realidade, gente. E a gente precisa ter misericórdia e compaixão dessas pessoas, porque é um problema real, né? Então eu preciso lidar com isso, mas a pessoa precisa lidar com a realidade de que ela é uma mulher ou de que ele é um homem, né? E que tem aí uma luta, um espinho na carne. Tem que lidar com isso.
né? Então, se é um jovem, eu preciso estar preparada para lidar com ele, eu preciso estar preparada para ter palavra para ele, né? Não uma palavra de condenação, mas uma palavra de vida, um discurso de amor. Mas o discurso de amor não é falar o que ele quer ouvir, não é repetir o que o mundo está dizendo. Olha, você pode ser o que você quiser, tá? Você pode até tentar, você pode até fingir, você pode até construir uma vida de faz de conta, mas isso vai te matar, isso vai te destruir, isso vai te arruinar, né? Então, é preciso pedir ajuda, né? Eu não sei em quem que essa live vai chegar, para quem essa live vai ter alguma importância, alguma relevância, mas se alguém, né, se você que está vendo, passa por essa luta, busque ajuda e invista todo o esforço que você está investindo para se enganar, né? Todo o esforço que você está investindo para acreditar numa mentira, use esse esforço para acreditar na verdade. Use e invista todo esse esforço para buscar ajuda e viver uma vida real, com as lutas que são normais para todo mundo, né? Cada um tem a sua luta, cada um tem a sua dificuldade. Como eu falei aqui, eu tenho uma mãe com Alzheimer e uma sogra com Alzheimer. Você já pensou nisso? É uma realidade muito difícil, mas eu não posso fugir dela, eu não posso arrumar minha mala e ir embora, né? E fingir que não existe, fingir que não está acontecendo. E não lidar com isso. Eu preciso lidar com isso. É a minha vida, é a minha história, é a minha realidade. Você tem a sua luta, você tem a sua dificuldade, as suas guerras. Mas você não está sozinho. Você não está sozinho. O Senhor está aqui com você. E Ele tem palavra de vida para você. E eu quero encerrar essa live com essa palavra que está no Salmo 139, a partir do verso 13 até o verso 16, que diz assim: pois tu formaste o meu interior. Não é muito lindo isso? Tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Olha que lindo que o salmista está dizendo, né? Que Deus criou ele de forma assombrosamente maravilhosa no seio da sua mãe, no ventre da sua mãe. E que todas as obras do Senhor são admiráveis. Você é uma obra de Deus. Deus criou você. Ele conhece você. Ele sabe quem você é, né? E você é uma obra admirável de Deus. Do jeito que Ele te criou. Como Ele te fez. Se você é homem, se você é mulher, você é uma obra admirável do Senhor. Não negue isso que Deus imprimiu em você. Não negue isso que Deus fez, essa obra maravilhosa que é você. Não negue. Não tente ser outra coisa. Seja quem você é, se aceite como você é. Você vai entrar por um caminho de saúde, né? Não estou dizendo que vai ser fácil, mas você entra por um caminho de saúde, um caminho de vida, né? As tuas obras, ó Senhor, são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Não despreze isso, né? Não desperdice a sua vida acreditando numa mentira imunda do diabo, que diz para você, você pode ser o que você quiser. Não, você não pode. Você pode ser aquilo que Deus criou você para ser, tá? E se você acreditar numa mentira, você está num caminho de morte e destruição, porque é lógico, tudo que é construído sobre a mentira, um dia encontra destruição, um dia acaba, um dia é destruído. Então,
Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, envia para a pessoa, né? Porque eu tenho muita convicção no meu coração de que Deus trouxe essa palavra para alguém. Eu não sei quem é, mas trouxe para alguém. E você que não tem essa luta, né? Mas que tem jovens aí sob a sua liderança, seja dentro de casa, seja na igreja, né? Seja numa escola. Então, trabalhe, né? Cada pessoa é uma criação de Deus, não um produto exato, né? Porque hoje nós somos levados a acreditar nisso. A gente tem que ter muito cuidado com a igreja, porque a gente vê essas influências entrando dentro da igreja e são tantos já que já estão dominados por essa mentalidade, pastores, líderes. É muito triste ver isso, né? Mas é uma peneira de Deus também, né? A gente precisa estar ali focado, né, na verdade, na palavra. Alimenta o seu espírito, né, com a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. E o Senhor vai trazer esse refrigério para a sua alma, vai trazer paz, vai trazer alegria quando você se aceitar como você é, como Deus criou você. Você é uma obra admirável. É uma obra admirável. Então não seja uma fraude, não escolha uma vida de faz de conta. Seja uma pessoa madura que enfrenta as lutas, enfrenta a realidade, a dureza da realidade, que é realmente muito dura. Mas viva uma vida num caminho de saúde espiritual, de saúde emocional e de saúde física, que é o que Deus tem para cada um de nós. Amém? Meus irmãos, cada um que entrou, quero agradecer muito, em nome de Jesus, tá? Por você que entrou, que ficou aí ouvindo, né? Recebendo aí esse maná que o Senhor trouxe. Deus te abençoe, te dê uma sexta-feira muito abençoada e que a nossa missão, né, de cristãos seja cumprida cabalmente, que a gente possa cumprir o nosso chamado em Deus, de preparar as próximas gerações. Isso aí é a missão de todos nós, tá certo? Fiquem todos com Deus. A gente se vê semana que vem, se Deus permitir. Um beijo.